Começou nesta terça-feira em Niterói, no Rio de Janeiro, o julgamento de um dos acusados de assassinar a juíza Patrícia Acioli em agosto de 2011. A juíza, que respondia pela 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, foi morta quando chegava na casa para a qual tinha se mudado há apenas 3 meses em busca de uma vida mais tranquila. Vamos relembrar o caso. O assassinato aconteceu por volta das 11 da noite. A juíza Patrícia Lourival Acioli, da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, chegava em casa sozinha, quando foi surpreendida por homens armados em 2 carros e 2 motos. Eles se aproximaram e atiraram na direção da juíza. Os 3 filhos presenciaram o crime. Em busca de um estilo de vida mais calmo, a juíza veio morar numa casa comprada há menos de 3 meses, nesta rua considerada tranquila pelos moradores. A casa não tinha portão eletrônico. Ela parou o carro e, antes mesmo de sair do veículo, foi alvejada por cerca de 15 tiros. Foram tiros concentrados, praticamente a queima-roupa, a curta distância. Com 40 anos de idade e 20 como juíza, Patrícia era conhecida por atuar contra grupos de extermínio e ser a única juíza a julgar casos de homicídios em São Gonçalo. As sentenças determinadas por ela ficaram famosas por serem sempre as mais altas permitidas em cada julgamento. Condenou gente ligada à máfia do óleo, máfia da van, milícia em São Gonçalo que estava crescendo absurdamente, policiais envolvidos com desvio, com corrupção, envolvimento com tráfico. A juíza já havia recebido pelo menos 4 ameaças de morte. Seu nome estava sempre em listas de execução. Nos últimos dias, ela vinha recebendo ameaças de milicianos. Apesar disso, não tinha o carro blindado. Até alguns anos atrás, por determinação da Justiça, ela andava com seguranças, mas o benefício foi retirado pelo Tribunal de Justiça. A guarita da rua onde morava tem câmeras instaladas que filmaram a entrada dos carros e das motos. As imagens foram entregues à polícia para ajudar na identificação dos criminosos. E essa reportagem que você acaba de ver é da noite do crime. Patrícia Acioli tinha 47 anos. O policial militar Sérgio Costa Júnior confessou participação no crime e será julgado separadamente dos outros 10 réus. Ele foi responsável por 18 dos 21 tiros que acertaram Patrícia. Segundo o Ministério Público, o cabo Sérgio dirigia a moto que levou o tenente Daniel Santos Benites para a emboscada. Ainda de acordo com a acusação, Benites teve a ideia e articulou o assassinato agindo sob ordens diretas do tenente-coronel Cláudio Oliveira, que é o ex-comandante do batalhão da Polícia Militar de São Gonçalo. Quem conversa o juiz Peterson Barroso Simão, da 3ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, ele desmembrou o processo para evitar tumultos e obstáculos no júri. Para falar sobre esse assunto, recebemos no Jornal do Terra o advogado doutor Ademar Gomes. Doutor, muito obrigado por vir pessoalmente conversar com os nossos internautas. Eu que agradeço a você, João, e também aos internautas. É um prazer estar aqui, dando a vocês alguns esclarecimentos, se for possível. O doutor Ademar, que participou de julgamentos que chamaram a atenção de todo o Brasil, como o caso do assassinato da garota Eloá em Santo André em 2008. O julgamento de Lindenberg Alves foi realizado no início desse ano, ele foi condenado. E, doutor, com essa experiência tão grande que o senhor tem em julgamentos que causam grande repercussão, que chamam muita atenção de todo o Brasil, como é que o senhor avalia a decisão do juiz de desmembrar esse julgamento para evitar esses tumultos, essas confusões? Veja só. Eu vou lhe dizer que esse julgamento agora, a rapidez com que está sendo realizado é um fato inédito, muito inédito. Por quê? Existe uma lei que foi aprovada há 4 anos atrás, que todo crime de sangue, crime contra a vida, deveria ser julgado em 1 ano. A Acrimesp, a Associação dos Advogados Criminalistas, fez uma pesquisa há 2 anos atrás. Após a aprovação dessa lei, nós tivemos um caso que tenha sido julgado em 1 ano. Por quê? Porque os recursos continuam. Os juízes não aumentaram o número de juízes. São os mesmos juízes. Não adianta você colocar uma lei, mesmo que seja eficaz, se você não dá condições aos juízes para que acelere o julgamento. Então não adianta a lei. O número de juízes são os mesmos que de 10 anos atrás. Então essa lei, ela ficou uma lei morta. Ela não deu eficiência à rapidez dos julgamentos. E esse caso, sim, é um caso inédito, um caso muito importante, que veio com rapidez de 1 ano e 3 meses o julgamento
de um assassinato de uma juíza. Só para colaborar com o que o senhor está dizendo, o processo sobre o assassinato da Patrícia Scioli tem 7.500 páginas. Perfeitamente. Correu em tempo recorde, conforme o senhor disse. O crime aconteceu em agosto de 2011 e a denúncia contra os 11 policiais foi apresentada pelo Ministério Público apenas 2 meses depois. 2 meses depois. Então esse é um caso inédito que acontece, porque é contra uma juíza, contra uma magistrada. Então isso é importante para que a população não sente-se impune, né, dos assassinatos. Então a justiça está de parabéns, onde ela vai ser julgada agora, pela rapidez que está acontecendo esse julgamento. Outro fato importante, do desmembramento. Isso é muito importante. Não se pode você julgar realmente 11 réus só em um momento só. Isso causa anulação do processo, causa problemas inéditos do processo. Então, o desmembramento é importante. Tivemos um caso recente agora do goleiro Bruno, que foi desmembrado o processo. A juíza queria julgar 5 réus somente de uma vez. Foi uma grande confusão. Uma confusão. Isso ia dar nulidade, ia ficar jogando durante 10, 12 dias, né? Iria ser muito cansativo. E, no fim, causaria muita nulidade. O desmembramento de um processo é importante quando tem mais do que 2 ou 3 réus. Tem que haver o desmembramento, que é, nesse caso, né, principalmente. A juíza agiu com sabedoria, o juiz, do júri, para desmembrar. Cada um vai ter oportunidade de falar no seu tempo recorde, no seu tempo necessário, para apresentar as defesas, para não causar nulidade processual. Agora, doutora Ademar, o acusado, o cabo Sérgio, ele pode ser beneficiado com a redução da pena por ele ter colaborado com as investigações, já que depois do depoimento dele, o processo sofreu uma reviravolta e passou a ter 11 réus ao invés dos 3 réus iniciais? Veja só, ele fez a delação premiada, isso está na lei. Ele tem o direito de ser beneficiado, porque graças à delação dele, outros acusados também foram denunciados. Se ele ficasse calado, não teria qualquer benefício, né? A pena dele será reduzida. Eu calculo que talvez a pena dele venha de 14 para 36 anos. Pena máxima, mas não vai chegar. Essa é a pena que o promotor está pedindo, a acusação está pedindo de 14 a 16 anos. Mas, pela delação premiada, ele vai chegar talvez a 17 anos do exercício da pena. Na aplicação da pena, chega talvez a 14, 15 anos, é a pena dele. Então, uma redução considerável. Considerável, não há dúvida nenhuma. Porque graças a ele, a delação dele, foi possível chegar aos comandantes, aos coronéis, aos responsáveis por esse crime. A gente está falando de ex-militares, né, de policiais envolvidos nisso. Uma vez condenados, eles são presos de que forma, doutora? Não, veja só. Eles têm direito, por enquanto, presídio especial, por enquanto. E alguns estão até em segurança máxima já. Após a pena, após a transação julgado, eles vão ficar em um presídio também, não em presídio comum, porque eles correm risco de vida. Nós sabemos disso. Eles ficarão em segurança máxima com uma cela realmente diferenciada, não há dúvida nenhuma, mas ficarão realmente em presídio segurança máxima, mas com uma diferença na sua cela diferenciada. Vai tomar banho de sol isoladamente dos demais. Ele não vai ter amizade com os demais, essa é a verdade, né? É uma cela especial que nós chamamos. Agora, o cabo Sérgio, ele é um réu, ele assumiu o crime, ele é um réu confesso, né? O promotor Leandro Navega, ele aposta que o júri aceite a acusação também de formação de quadrilha, além do homicídio triplamente qualificado. Isso, ele foi denunciado por formação de quadrilha. Além do homicídio triplamente qualificado, ele também foi denunciado, entendeu? Por quadrilha. Ele vai responder por quadrilha também. Se os jurados aceitarem a culpa por formação de quadrilha, a pena ela sofre um impacto grande, doutor? Não, é coisa mínima, mais 3 anos por formação de quadrilha, né? Que ele vai responder mais 3 anos. Mas a pena dele vai chegar a 18 anos, que eu calculo. Se ele for condenado por formação de quadrilha, abre-se um precedente para o julgamento dos outros 10 réus? Todos os demais já estão enquadrados na formação de quadrilha, porque houve a formação da quadrilha, houve a quadrilha, não há dúvida nenhuma. Quanto a isso, não se pode descartar mais, porque é mais de um acusado. Então, porque não tem por que não falar que não houve a quadrilha. A quadrilha já está caracterizada. Eles não conseguem, de hipótese alguma, descaracterizar a quadrilha. A promotoria vai comprovar isso, então? Vai comprovar, já está comprovado, é mais de um acusado. São 11 acusados.
O número de disparos que ele fez, o cabo Sérgio, foram 18 dos 21 que atingiram a juíza. Pode ser determinante? Não há dúvida nenhuma, é o agravante. É mais um agravante, porque a execução já está comprovada. Houve uma execução contra uma magistrada. Isso está comprovado, o número de tiros. Então foram lá para realmente assassiná-la, para tirar a vida dessa magistrada. Como é que o senhor avalia todos os bastidores desse caso, doutor? Ela teria pedido um carro blindado, esse pedido foi negado, como é que o senhor avalia? Ela tinha, a princípio, uma segurança. Ela já estava sendo ameaçada de morte. E ela requeriu ao Tribunal de Justiça a segurança e foi concedido. Aí, é lógico, ela condenou vários policiais, não há dúvida nenhuma. Ela era uma juíza mão pesada, assim nós chamamos, né? Então ela tinha a sensibilidade na aplicação das penas, né? E ela nunca temeu, mesmo com risco de vida, ela praticou a justiça, né? Então ela tinha uma segurança com um carro blindado, mas foi cassado pelo tribunal depois. Foi retirado? Foi retirado pelo tribunal, por determinação. Foi o que causou a morte dela, né? Porque ela havia, naquele dia, decretado a prisão de vários policiais de um batalhão, né? E essa foi a sentença de morte dela, na verdade. Quando ela decretou a prisão desses oficiais, de soldados, de cabos, então eles realmente se reuniram e decretaram a prisão dela. Agora, a retirada desse benefício, o senhor acredita que possa ter alguma implicação dentro do judiciário carioca? Olha, na verdade já houve. Houve uma investigação, por que tirar a segurança dela? Mas sempre vem a alegação, por causa de custo. Que é um custo muito, porque cada magistrado tiver uma segurança, fica difícil, né? A verba fica difícil. Isso então, é muito comum, doutor? Isso é muito comum. Isso é muito comum. Um policial, um magistrado, um promotor, algum funcionário público, quando estiver sentindo-se ameaçado, abre-se uma investigação. Se ficar comprovada essa ameaça, é obrigado, o governo dá para ele uma segurança, né? Mas depois cai no esquecimento. Foi 3, 4, 5 meses, né? Eles retiram essa segurança, infelizmente. Também não tem o Estado condições de dar segurança para todos os juízes, para todos os promotores, todos os procuradores, todos os embargadores, não tem essa condição. Infelizmente, ser hoje um promotor de justiça, ser um desembargador, um juiz, isso tem que ter muito amor à profissão, porque ele corre risco de vida constantemente. Tivemos em São Paulo, a questão de alguns anos atrás, em Presidente Prudente mataram um juiz, Machadinho, foi morto pelo PCC também. Quer dizer, então isso é muito comum, na verdade, um juiz sofrer ameaça e até entrar em óbito, inclusive. Como é que o senhor avalia que isso chega até a população? Como é que o cidadão recebe a morte de um juiz? Passa uma imagem de fragilidade que o senhor acha muita fragilidade, comprometedora? Essas mortes que nós temos em São Paulo, no Brasil toda, constantemente, número incalculável, né? Eu vi há pouco tempo uma matéria que os que morreram em São Paulo e no Brasil foi maior do que a faixa de Gaza, do que aquele conflito, muito maior. Então, isso, se o magistrado não tem segurança, que dirá a população? Isso passa uma insegurança muito grande para o cidadão de bem, para o ser humano, para viver no Brasil. Há casos de pessoas que estão saindo do Brasil, para viver fora do Brasil, em Miami. Isso eu conheço vários amigos meus que deixaram de morar no Brasil e vão morar fora, por causa da insegurança que nós temos. E a população, como é que o senhor vê que a população analisa o que envolve um julgamento de grande porte como ele, o senhor que já presenciou e já foi protagonista de vários deles? Todo esse aparato de segurança, a gente sabe que o Fórum de Niterói está cercado por segurança, teve a segurança reforçada. Muita gente critica quando isso acontece, doutor. Como é que o senhor avalia o contexto? Não, critica muito, muito, muito. Ainda hoje cedo saí de casa. O meu motorista me comentou, doutor, para que todo esse aparato dessa juíza, o julgamento dessa juíza? Porque quando é o João da Silva, que está sendo julgado, ou foi morto, né? Ou uma criança foi morta, e não tem nenhuma segurança. Por que essa diferença? Isso chama a atenção da população, não há dúvida nenhuma, né? Porque ali envolve-se 11 acusados, pessoas perigosas, que se reuniram para tirar a vida de uma magistrada, né? Mas só que a população não entende isto. Mas por que isto? É o caso do Bruno. Porque todo aquele aparato de imprensa, quando uma criança é assassinada, covardemente, estuprada, não tem esse aparato. É que chama a atenção da mídia, quando alguém, né, de personalidade, famoso, está sendo julgado.
Então a mídia realmente dá destaque para esses casos. Ela dá destaque, mas ela faz a diferença em relação ao andamento do julgamento? Por exemplo, a juíza era protagonista nessa questão de condenar quadrilhas, milícias, e ela foi assassinada. A imprensa acompanha isso porque ela era uma mártir, era considerada um destaque dentro do judiciário. Era uma mártir, uma heroína. O senhor acha que o papel da imprensa na cobertura pode fazer alguma diferença no julgamento? Faz muita diferença, muita diferença. A imprensa, quando dá cobertura a um julgamento, quer dizer, o Brasil todo fica atento àquele julgamento, porque você está levando ao POC, ao juiz, realmente aquele julgamento, a notícia que aquela pessoa está sendo julgada. Então chama a atenção realmente da população brasileira, até da internacional. Chama-se atenção, não há dúvida nenhuma. Por quê? Porque a imprensa está dando foco àquele julgamento. Quando não dá foco ao julgamento, cai no esquecimento, não há dúvida nenhuma. Então, o papel da imprensa é muito importante no julgamento. Como houve o caso da Doroti, daquela missionária que foi assassinada, e outros, do Chico Mendes, e outras por aí também. Entendeu? Então, a imprensa é importante no julgamento das pessoas que estão sendo julgadas. A ponto da defesa ter que pensar em alguma estratégia para desmistificar na cabeça do jurado tudo aquilo que ele ouviu durante o tempo do lógico, crime? a defesa vai ter um trabalho dobrado para tentar convencer que não foi aquilo. Então, não há dúvida nenhuma. Ao passo que a imprensa não dá esse destaque, é um julgamento banal, um julgamento qualquer e pode tornar-se em absolvição. Nesse caso específico, o que é que o advogado do Cabo Sérgio poderia fazer por ele? Não, ele já fez. Ele já fez. Que foi delação premiada para diminuir a pena. É o máximo que ele poderia fazer. É réu confesso. Tem uma sua atenuante, porque é réu confesso, não há dúvida nenhuma, né? Ele aceitou a delação premiada. Uma boa estratégia. Entendeu ou não? Quer dizer, o que ele já fez, tinha que fazer. É demonstrar que ele pertencia, de fato, a uma quadrilha e que ele se arrependeu em ter feito aquilo. Para os outros 10 réus, ainda há possibilidade dessa delação premiada, doutor? Já que eles só serão julgados a partir do ano que vem? Não há dúvida nenhuma. Desde que traga fatos novos. Fatos novos. Não os mesmos fatos que já foram, que aí estão. Tá certo? Se eles, algum deles, dizer, olha, eu quero delação premiada. Tem mais fulano que está envolvido, que não, entendeu ou não? E trouxer provas concretas que fulano não foi denunciado, não foi indiciado, mas essa pessoa é responsável. Ele poderá fazer isso ainda. Os acusados, a qualquer momento, ele poderá trazer fatos novos ao julgamento, até no dia do julgamento. Inclusive durante o julgamento. Do julgamento. Veja só, vai ficar pendente, né, a pena dele, se ele vai ter esse benefício ou não, se ficar comprovado que essas pessoas que ele trouxe nesse dia vão ser indiciadas e que realmente tenha a substância, realmente, as suas acusações. O que eles não podem esperar a sentença, então, do Cabo Sérgio e vir com algum depoimento que diga basicamente o mesmo. Não, aí não pode. Aí não é por quê. Se trouxer fatos novos, elementos novos que indiciam terceiros que não estão no processo, aí vem ajudar de fato. Fatos novos, né? Será informado, o coronel tal sabia e ele não foi indiciado. A ordem veio do oficial tal, que não está aqui. E desde que traga provas. Eles todos poderão ser beneficiados com a redução de pena. Doutor Ademar, sempre antes do início de julgamentos como esse, a expectativa é grande em relação ao sorteio do corpo de jurados, né? Muito se fala em relação à composição por mulheres ou por homens. O senhor acredita que isso faz diferença num caso como esse, da morte de uma mulher, de uma juíza? Olha, faz muita diferença, porque nesse caso foram convocados 25 jurados. Dos 25, foram escolhidos 7. São 2 mulheres e 7 homens, e 5 homens são jurados, né? Agora, esse jurado tem que ser pessoa imparcial, tem que ser pessoas dignas, e são realmente, porque foram escolhidos, antes de serem escolhidos, na verdade, jurados, faz-se materiais da vida desse indivíduo, dos antecedentes, para saber se não se a pessoa é envolvida com a justiça ou não, e se tem bons antecedentes. Então, essas pessoas estão ali, na verdade, para aplicar realmente a justiça. Eles são pessoas realmente imparcial, idôneas, né, que vão realmente dar aplicação da pena, absolver ou condenar essas pessoas. Isso é muito importante realmente para a aplicação da justiça. Quando envolve um caso que trata-se do judiciário, nesse caso a morte de uma juíza, o juiz,
ele é selecionado, ele é estabelecido da forma padrão, como qualquer outro caso, ou há algum procedimento específico? Não, não tem nenhum procedimento específico. Geralmente o juiz é o presidente do júri, daquele tribunal do júri, da quinta tribunal do júri, quarto tribunal do júri. Né? Nesse caso específico não houve qualquer designação para qualquer juiz específico. É o tribunal que ele é o presidente do tribunal do júri, então ele que está presidindo. Doutor, nós temos informações da nossa repórter que acompanha o julgamento lá em Niterói, a Juliana Prado. Ela diz que, nesse momento, o Sérgio Costa, o cabo Sérgio, depõe há 40 minutos. Ele confessa tudo o que ele já havia dito, então não há nada de novo no caso até agora, mas que há uma grande presença de familiares e amigos bastante emocionados, comovidos dentro do tribunal. Isso faz a diferença? Veja só, todo julgamento, familiares das vítimas vão até o local. Isso não há dúvida nenhuma. Dos acusados, não. Mas das vítimas vão o pai, a mãe, a avó. Isso é muito comum. Isso não faz a diferença, entendeu? Nesse caso do Sérgio, esse julgamento vai ser rápido. Porque ele já está sendo ouvido. Já está sendo interrogado. É sinal que não vai se ouvir mais testemunhas de acusação nem de defesa. Né? E eu creio que hoje, até 8, 9 horas da noite, nós já teremos já a sentença desse julgamento. E o senhor espera que abra-se um precedente em relação à velocidade da avaliação de casos como esses? Olha, eu acho importante, né, a rapidez de um julgamento. Mas muitas vezes é obrigado para a defesa e para a acusação que seja ouvida algumas testemunhas de defesa ou de acusação. Isso também é muito importante. Nesse caso, houve-se um precedente aí onde não ouviu nenhuma testemunha, nem só da acusação, nem da defesa, em virtude da delação premiada de Sérgio. Nós conversamos com o advogado Ademar Gomes. Doutor, muito obrigado por vir aqui conversar e dar esses esclarecimentos aos nossos internautas. Eu que fico orgulhoso de ter sido convidado por vocês, pessoas internautas, para aqui dar algumas informações. Quando precisar, estou sempre à disposição. E será sempre bem-vindo. Muito obrigado.